No programa de hoje, nós vamos atender a pedidos dos nossos telespectadores, um tema que é pedido por eles. Vamos debater sobre os Illuminati, verdade ou mentira, mito ou algo que realmente existe. Pois é, nós vamos ao informativo e voltamos com o debate. Em um dos livros de Dan Brown, o professor Robert Landon fez uma descoberta assustadora. Ao analisar o peito de um físico assassinado, ele vê a marca de uma antiga fraternidade secreta, conhecida como os Illuminati, a mais poderosa organização subterrânea que já existiu. Os seus membros ressurgem das sombras para concluir a batalha contra o seu pior inimigo, a Igreja Católica. Parece mesmo livro de ficção. No entanto, muitos pesquisadores garantem que há algo de verdade nessa história e vão além, dizendo que os Illuminati estão por aí até hoje e pretendem acabar com as identidades nacionais, destronar os monarcas e estabelecer o que chamam de nova ordem mundial, uma espécie de governo global dominado por meia dúzia de mentes brilhantes. Para alguns pesquisadores, grupos herdeiros dos Illuminati hoje manejam as finanças, a imprensa e a política internacional. Acredita-se que eles querem um único governo global, um mundo com uma só moeda, um só exército e uma só religião. Conosco hoje para debater Marcos Andrade, que é líder da Congregação Judaico-Messiânico Adonai Chamar. Bem-vindo, pastor Marcos Rocha. Como é o senhor? Bem-vindo de volta, né? É verdade, bom, sempre bom tê-lo aqui. É sempre um prazer, um tema hoje muito bom, realmente esclarecedor, que gera muita polêmica e muitas histórias, né? Verdade. Se você for na internet... Eu já tive vários pedidos, pastor, vários pedidos para debatermos esse tema e finalmente vai ser muito importante trazer algo mais próximo do que é a verdade sobre o tema e também desmistificar algumas histórias que foram colocadas pelos próprios Illuminati para desviar a atenção do que realmente eles são. Tá certo. Também, hoje nós estamos com dueto. Já o trio a gente espera se complete. Às vezes o trânsito aqui do Rio de Janeiro não coopera com a gente, não. Edinaldo Carvalho, que é pastor, professor de escatologia e também membro da primeira Igreja Batista de Nilópolis. Mandando já um alô para a Clarinha, né? Pastor, beijinho, Glorinha. Saudações a todo o corpo de Jesus Cristo, a Igreja do Senhor, dizendo que realmente é muito oportuno falar sobre os Illuminati, que não é algo novo. Na verdade, esse grupo foi formado nas regiões celestiais, com Lúcifer e seus demônios, seus anjos caídos, em busca de poder. Aqui na Terra, os Illuminati, na verdade, se organizaram no século XVIII e antes no século XI, com este intuito, dominar o mundo, formar um poder a serviço de Satã, de Satanás. E hoje, na modernidade, fala-se muito dos Illuminati, muitas histórias, muito sensacionalismo, inclusive muito exagero e também muita mentira em torno disso. E é bom que nós tenhamos a oportunidade hoje de procurar esclarecer esclarecer esse tema fascinante. Aliás, pastor, na verdade, a gente ficou um pouco assim, a gente conversando aqui antes do programa, se ficaríamos só com esse tema ou se incluiríamos esse tema numa abordagem um pouco mais abrangente, relacionada a teorias conspiratórias, se é que eu posso chamar assim, porque existem muitas teorias sensacionalistas que envolvem um aspecto conspiratório, internacional, religioso, de domínio global. Embora que a gente sabe que nós convivemos sim, né? E aí é que eu acho que traz justamente a confusão, daí que vem a confusão. Porque nós sabemos que até biblicamente nós caminhamos sim para algumas situações que são realmente apocalípticas, extraordinárias. Então, surgem, né, através do século, sempre tem surgido teorias de vários tipos e, por exemplo, nós tínhamos uma que agora parece que recentemente chegaram à conclusão que encontraram outros documentos maias e, portanto, o mundo não vai acabar mais em 2012, como estavam indicando alguns documentos, agora parece que encontraram alguns arqueólogos ou pesquisadores, encontraram outro material, mas é uma teoria que aponta... Só que a gente sabe que a Bíblia fala sobre o final dos tempos e aponta... Então, às vezes as pessoas
confundem. Para elas cria uma certa confusão e elas falam, não, está muito parecido. Vocês acham que justamente esse aspecto da gente estar esperando e já começa a ver coisas extraordinárias acontecendo? Agora, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é justamente esse clima que propicia o crescimento para esse tipo de situação. Existe uma coisa, eu queria começar, o pastor Hinaldo vai abordar, com o símbolo dos Illuminati, e vou tratar dessa questão conspiratória, porque os Illuminati, na medida que eles surgiram, eles mesmos também criaram algumas dessas doutrinas conspiratórias, para desviar o foco do que eles realmente são e do que estão fazendo. O símbolo conhecido, não sei se dá para colocar na câmera, é essa Daqui pirâmide. que eu seguro para ti, porque o senhor vai falando. Então, essa pirâmide, ela revela várias coisas sobre os Illuminati. Primeiro você vai observar, vai ser difícil, mas existe aqui algarismos romanos, que marcam a data da fundação oficial dos Illuminati, 1776, por um homem chamado Adam Weishaupt. Só que, olha só, é coincidência porque essa é a data da independência dos Estados Unidos. Também, as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas. Existe uma palavra aqui em cima, em latim, que fala assim, ele ajudará ele está ajudando o que nós começamos. Isso. Essa frase que, em latim. Quando a gente estuda história nos Estados Unidos, diz respeito à fundação das 13 colônias, que eu sei que o senhor já está chegando no número 13. Aí chegou, embaixo tem uma outra frase que fala ordem secular. Ordem secular por quê? Aí, só para a gente entender esse contexto. Os Illuminati surgem com o objetivo, essa pessoa, Adam Weishaupt... Gente, isso aqui é uma nota de $1, acho que todo mundo já reconheceu. Exatamente. Né? Ele é filho de um judeu, um rabino, que ele, quando tinha 5 anos, o pai dele morreu, e ele foi criado por uma pessoa, o padrasto, que era professor de uma universidade jesuíta. Então ele teve uma influência na vida dele, judaica e cristã. Só que ele renegou as religiões, ele largou totalmente o judaísmo, não quis o cristianismo e fundou os Illuminati como um instrumento do inimigo mesmo. Então ele criou um sistema secular contra a religião, que daí vem a filosofia do iluminismo, ou seja, eu vou encontrar Deus, mas eu vou encontrar Deus sem religiões. Esse termo iluminismo está relacionado? Está relacionado aos Illuminati, indiretamente. Então isso foi criado na Alemanha, numa região chamada Bavária, em latim, né, mas é na Alemanha, uma região da Alemanha. Houve certas perseguições, mas aí, mais ou menos em 1903, inventaram o que se chama os protocolos de Sião, que não foi escrito pelos sionistas, mas era uma forma de falar assim, olha, os Illuminati são os judeus, que começou então esse sistema de conspiração, onde os Illuminati passam a continuar trabalhando, mas criando bodes expiatórios, ou seja, desviando a atenção deles. É uma tática antiga do diabo, de falar, você é do diabo, quando você é servo de Deus. Fizeram isso com Yeshua. Com Jesus, verdade. Né? Você faz milagre pelo poder de Beuzebu. Então eles chamam de diabo quem é contra eles. Então eles colocaram os protocolos de Sião como se fossem escritos pelos sionistas. É um equívoco, porque os judeus nunca quiseram dominar o mundo. A função dos sionistas era o Estado de Israel. E aí, quando surge a Segunda Guerra Mundial, 1939, Hitler vai usar isso. Está vendo? Os judeus querem controlar o mundo. Quem queria controlar o mundo era Hitler, mas ele culpa os judeus. Então vamos matar todos os judeus para nós controlarmos o mundo. Aí você vê como os Illuminati, que recebem, está muito ligado à maçonaria, isso está em todos os escritos, uma ligação muito grande dos Illuminati com a maçonaria, eles começam a agir debaixo do pano. E sempre arrumando um bode expiatório. São os judeus, são os sionistas, são isso, são aqueles. Mas eles continuam trabalhando. Quem são realmente os Illuminati? O pastor Hinaldo começou falando, os Illuminati nasceram no reino das trevas. Só concluir esse ponto, que eu vou passar. Eles foram planejados no reino das trevas, mas é uma organização física, onde existem, eles não trabalham tanto com instituições, isso é um outro engano. Eles trabalham com pessoas infiltradas em todos os governos, que têm verdadeiramente poder político para preparar o mundo para o governo do anti-Messias. Eles trabalham para as trevas.
Quando você fala das ordens secretas, maçonaria, Rosa Cruz, o esoterismo, isso na verdade está lá no finalzinho dessa pirâmide. O olho é o inimigo, o adversário, né? Dizem que é o olho que tudo vê. Lúcifer. E o restante aqui de baixo começa pelos satanistas, pela bruxaria, e só então vem nas ordens secretas e no esoterismo. Porque a grande proposta do esoterismo é o seguinte: você pode buscar sua religião sem ninguém. A busca é sua, sem instituições. Só para terminar, prova da conspiração dos Illuminati é que eles planejaram também a Terceira Guerra Mundial. Justamente, culparam os judeus de serem conspiradores, mas a Terceira Guerra Mundial, o planejamento dos Illuminati, que já começou, é colocar os judeus contra os muçulmanos. E haver uma destruição das religiões institucionais. Porque, na verdade, os Illuminati é uma ordem secular, é antirreligiosa. Na verdade, o propósito dele é implementar no mundo... No livro Anjos e Demônios, onde, de certo modo, trevas, ela o poder veio, das trevas. O assunto veio um pouco mais aquele livro de Dan Brown, que é um livro de ficção. Mas ele pesquisou toda uma série de situações. A gente vê que eles foram criados, pelo menos é o que o livro coloca, para combater ou eliminar a Igreja Católica. Mas, enfim... Era o primeiro a ser destruído, mas o objetivo é destruir todas as religiões, inclusive o judaísmo e os muçulmanos. Ou seja, é criar um sistema secular, uma religião fora das instituições. A destruição começou com a Igreja Católica, primeiro alvo, agora o alvo é o judaísmo, a igreja e o movimento também muçulmano. No Apocalipse capítulo 13, está ali duas indicações claras do anticristo e da ordem mundial única. Diz primeiro que todos irão seguir a besta. Toda a terra, todas as nações estarão em torno de uma liderança no planeta Terra, seguindo este homem político, cuja a sua eficácia e eficiência procede de Satanás. Porque Satanás vai lhe dar o que ele vai possuir, que é a capacidade de organizar todo o planeta em torno da sua liderança. Isto é profético, é bíblico. Nós sabemos que a última batalha do tempo das nações será a batalha do Armagedon, quando o próprio Jesus Cristo virá e deporá este indivíduo, o anticristo e o falso profeta, aprisionará Satanás para que ele não tenha mais influência sobre o que virá, que é o rei do milenar, do Messias. E esse desfecho não acontece de uma hora para outra. Há um processo de construção disto aí ao longo da história humana. Então, independente do nome que se dê a esta conspiração de Satanás, porque não são conspirações secretas, não. São conspirações do demo, que usam os homens, para trazer à tona os seus propósitos. Então, como já foi bem colocado e bem dito pelo pastor Marcos, a origem, não é, da palavra Illuminati, através do Adam. Que significa, eu imagino, iluminados, pelo menos. Que vem de luz, né, e de Lúcifer, porque existe uma relação intrínseca entre as suas atividades e os propósitos do diabo. No século XVIII, 1706, inclusive apoiado por uma família milionária, os Rockefellers, que na verdade judeus também, que manipulavam toda a economia de vários bancos e que patrocinavam entidades filantrópicas, grupos sociais, eram como se fossem os mecenas do período do iluminismo.
do renascentismo. E também apoiou Adam para que, através das suas articulações, pudessem dominar, na época, parte do poder na Europa e, por fim, todo o poder mundial. Por exemplo, guerras como a Revolução Francesa e outras foram, de certa forma, forjadas por conflitos e conspirações até ter o desfecho de tais guerras, como disse o pastor Marcos, virá à tona a Terceira Guerra Mundial. Não porque os Illuminatis vão estar controlando isso, mas porque Deus também já falou a respeito disso. Pois é, nós temos que ir a um intervalo. Vocês já estão sentindo que já está esse primeiro bloco, foi uma beleza de longo, mas enfim, não tem como interromper, porque está muito interessante. Mas é justamente por a gente saber que há um desenrolar, um descortinar, o cenário está sendo montado. Então, como separar aquilo que efetivamente é conspiração satânica ou é até conspiração, se é que eu posso usar essa palavra, divina, no sentido da história, com aquilo que se cria, certo, para os seus fins, que poderão ou não, porque a gente sabe que em última instância quem tem controle de tudo é Deus, mas a gente sabe que o final dos tempos, simplesmente a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, que a maldade de alguma forma se aviltaria, embora que a gente sabe que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus, né, ele tem, para aqueles que querem comunhão com Ele e buscam e se arrependem, há lugar. Mas a gente sabe que as coisas caminham realmente para uma situação muito difícil. Então, como separar? Como saber aquilo que realmente tem a ver com a verdade e aquilo que é conspiração, simplesmente invencionice para fins outros que muitas vezes é como você falava, se você é do diabo, mas você quer acusar quem você sabe que é do bem, você vai lá e diz, não, é ele que é do diabo. Daí cria essa confusão toda. Nós vamos ao intervalo, é interessante, né? Voltamos já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Estamos hoje debatendo sobre os Illuminati, se é verdade ou se é mentira, a pedido dos nossos telespectadores. Muitos pediram, finalmente, então, trouxemos aqui a baila, cabeça para cima, ninguém corre de tema, não. Eu acho necessário fazer uma recapitulação. De repente, você ligou agora a televisão. É um grupo, uma sociedade secreta, criada na Alemanha, em 1776, que vinha a ser justamente também o ano da independência dos Estados Unidos. Muitos atribuem, inclusive, a criação dos Estados Unidos aos Illuminati, enfim. Vamos lá. Mas foi criado na Alemanha, tá certo? Por um filósofo chamado Adam Weishaupt. Não sei, Weishaupt. Acho que é Weishaupt. É Weishaupt, pronto. Era uma pessoa de origem, era um judeu, mas que foi adotado também, exatamente por cristãos. Converteu ao catolicismo. Pronto. Né? Ele se converteu ao catolicismo. Melhor diz, pronto. Convertido ao catolicismo, mas que adulto, já filósofo estudado, resolveu renegar tudo e criar uma sociedade secreta que teria como intuito dominar o mundo, mas de uma forma secular, com propostas seculares, não religiosas. Ele até tem um posicionamento antirreligioso. Mas hoje, a questão isso ainda existe hoje, só lá no século XVIII. Na verdade, as pesquisas apontam, como o senhor mencionou no primeiro bloco, que a coisa é lá para trás, é anterior, no século XII, né? Mas ele foi lá e bebeu daquela fonte e continuou. Hassan Abadar, um Exatamente, um iraniano. Que, na verdade, começou a desenvolver essa parte conspiratória na Arábia para fomentar guerras ali. Ali, na verdade, o Adam Weishaupt, ele assimilou, né, esse modelo e fundou, de certa forma, a moderna visão dos Illuminati, que na verdade não é uma instituição organizada, institucional, mas é um grupo de pessoas que se reúnem e conspiram abaixo da linha dos governos para influenciar os governos. Quer dizer, todo mundo e a sua governança
está debaixo da influência deste grupo que está infiltrado... O senhor acredita, então? O senhor não acha que isso é conspiração, não? Claro que não, que está infiltrado em outros grupos reais. Eu tinha uma tendência de achar que era conspiração, não, por exemplo, olha aí. Esse grupo está infiltrado em outros grupos. Clube de Roma, Clube de Bilderberg, né, que são grupos reais de influências. Verdade. Eles, na verdade, agem no submundo do poder para influenciar o poder. Agora mesmo, nós sabemos que tudo está construindo uma situação tecnológica para dominar todas as pessoas do planeta Terra. Acaba de ser publicado a lei, projeto de lei RH 3.200 pelo Senado americano, que é um projeto de Barack Obama, para a utilização do velho chip. Agora é lei. Agora o chip já não é mais algo de teoria conspiratória, é lei. Todas as pessoas que queiram utilizar o sistema de saúde americana precisarão se submeter a esse controle. Melhor dizendo, o sistema de saúde americano governamental. Governamental. E então vai submeter a este controle, e este equipamento é de tal potência que vai começar a controlar a questão do uso da saúde pública nos Estados Unidos. Mas ele tem potencial para controlar todas as informações da pessoa e também, inclusive, da localização por GPS da própria pessoa. Então, existe o projeto Galileu, que está já em órbita para que haja um controle absoluto onde as pessoas estão localizadas. Se a gente contasse isso 20 anos atrás era um E outra coisa, ela vai utopia. vir com uma roupagem de que é algo muito benéfico, porque não vai haver mais pirataria, não vai haver mais sequestro, então a qualidade de vida vai aumentar, porque não haverá sonegação de impostos, não é? Mas, na verdade, é um controle tirando a liberdade individual das pessoas que estarão no planeta Terra. Eu quero dizer que isto já é o embrião para após a saída da Igreja da Terra. Após o arrebatamento, esse sistema já estará todo pronto, que será o sistema utilizado pela besta, pelo homem da iniquidade, o anticristo, para controlar todas as pessoas e chegar à existência o plano dos Illuminatis e dos demais conspiradores que sempre sonharam, como Satanás sonhou, um poder mundial único. Na verdade, as nações perderão as suas ideologias econômicas e políticas e passarão a obedecer a um só homem. Isso vem através de quê? Dos Illuminatis, dos Bilderbergs, do Clube de Roma. E outra coisa, agora mesmo o Vaticano, no ano 2009, publicou já como preparativo uma encíclica chamada Caritas in Veritate, que, entre outras coisas, faz uma crítica às duas outras encíclicas de Bento XVI e Paulo VI e propõe a governança da economia mundial globalizada por um governante único. Está lá na encíclica de Bento XVI. Isso, na verdade, é o pedido de um homem que venha a ter domínio sobre a economia globalizada, que já é um caminho real para os dias de hoje. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, pastor, que é um pouco fora do tema, porque ele também findou saindo um pouco fora, claro, mas concluiu, mas está no tema. Mas assim, por que eu gostaria só de colocar... Eu vou falar agora como você que está em casa, né? A gente que é um pouco mais leigo, digamos. Mas, o que eu percebo? Eu percebo que quando a gente falava sobre o que o anticristo faria, a gente entendia que ele viria e imporia o chip, essas coisas. Falava assim, mas como é que as pessoas vão aceitar? Não. O que a gente percebe acontecendo agora? Ele já vai encontrar o cenário pronto. Com certeza. Você está entendendo? Quando eu lia, a gente estudava, a impressão, o entendimento que a gente tinha, a forma que era passado para a gente é que ele chegaria e faria aquilo. Mas a gente está vendo que ele já vai encontrar tudo pronto, agora, natural, funcionando. Exatamente. Agora, para poder exercer o poder. Rebeca, deixa eu trazer um ponto que é muito sutil e que é usado pelos Illuminati e que engana muitas pessoas. Então, os Illuminati, eles sempre usaram
a guerra das religiões. Ok? Então, você vai encontrar associações dos Illuminatis com a Igreja Católica, muito pouco, depois se tornam os inimigos número 1 dos Illuminatis católicos, com o judaísmo e com a Igreja Evangélica. Porque vai haver também apoio, principalmente aqui no Brasil, a chegada da Igreja Evangélica para combater a Igreja Católica. Mas por que os Illuminatis fazem isso? Mas não que eles quisessem ser evangélicos, era uma forma de combater. Uma forma de combater, mas botar linha na fogueira. Tem mais coisas, tem mais coisas. Na verdade, os Illuminatis, eles não querem nem a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica, protestante, nem o judaísmo, nem os muçulmanos. Eles não querem ninguém que seja muito poderoso. Não, eles querem instituir a religião de Satã. Então, ele não quer nenhuma dessas religiões. Ele quer instituir o anti-Messias, uma nova ordem mundial e uma religião onde as pessoas, diríamos que elas vão pensar, eu vou buscar agora a minha religião sozinho, como é o caso do esoterismo. Só que quando a pessoa está lá, sentada na casa dela, citando aquele mantra e meditando, na verdade ela está se colocando numa posição vulnerável aos demônios. Que ela não está sozinha. Acha ela que ela está buscando só e que ela está chegando à iluminação pela sua própria força. Não sabe ela que, na verdade, os demônios deram uma chave, que ela está ligando essa chave e ela está se colocando em sintonia com eles. Então, na verdade, o anti-Messias, o que ele faz é o que Hitler fez. Ele faz o seguinte, olha, querem dominar o mundo, querem manipular vocês. Olha, os judeus querem dominar o mundo. Olha, agora os evangélicos vão derrubar a Igreja Católica. Depois, agora, os muçulmanos é que querem dominar o mundo. Mas, no fundo, quem quer dominar o mundo são eles. Então, se eles colocaram, você começa a estudar Illuminatis, você vai ver a história de judaísmo, você vai ver a história dos Illuminatis trazendo a Igreja Evangélica para o Brasil, através da maçonaria, você vai ver a história... Nunca vi isso, que absurdo. Meu Deus. Você vai ver tudo isso. Você vai começar a ver que existe. Só que, Rebeca, a gente não pode ser ingênuo. Eles estão fazendo isso para que alguém fale, tá vendo? Aquela igreja evangélica é dos Illuminatis, está vendo? Os judeus são dos Illuminatis. Não, agora são os muçulmanos que querem controlar o mundo. Não. Quem está por trás de tudo isso são eles. Eles jogam com informações, com astúcia. As pessoas ingênuas, quer dizer, eles os incautos, mesmos plantam, então, eles plantam a conspiração. Eu já falei isso em outra oportunidade. Quem plantou essa guerra dos muçulmanos com os judeus de forma muito forte foi a Inglaterra. Foi. Mas de uma forma manipulada, porque imperialista o muçulmano... mesmo, mas eles não fizeram isso só lá, nós fizeram, era a tática deles. Mas lá foi planejado, porque o arqui-inimigo dos muçulmanos são os cristãos. Toda aquela guerra das cruzadas, da retomada do controle do Oriente Médio, né, Saladino, a guerra contra as cruzadas. Até o início do século passado, de certo modo, os judeus e os muçulmanos eram irmãos. Eles conviviam, você tinha judeus até no Iraque, em todo o Oriente Médio. Com certeza. No momento que se estabelece o Estado de Israel, se planta essa inimizade. No Irã. Então, eu só quero deixar claro isso. Temos as pessoas que começam a estudar, cuidado. Porque o que os Illuminatis querem é vocês acharem que os judeus são os sionistas. Os sionistas, se você estudar profundamente, o judeu quer viver nas terras de Israel, não quer controlar o mundo. Os Illuminatis sempre vão encontrar um bode expiatório para eles se livrarem disso. Agora, volto a dizer, como eles trabalham em todos os governos, existem pessoas chaves, fora de suspeita. Muitas vezes pessoas não ligadas a nenhuma religião, que são colocados por eles. Esse sistema existe, é real e está funcionando, mas vive camuflado e até pela contribuição de algumas pessoas que escrevem matérias conspiratórias que só desviam a atenção de quem eles realmente são. Posso me pedir um favor, pastor? É porque nós já estouramos também esse bloco. Deixa o intervalo e eu volto já com o senhor, tá bom? A gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje, o Cabeça para Cima está discutindo, debatendo sobre os Illuminati. Antes da gente voltar no tema, no entanto, deixa eu aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês ligadinhos com a gente, sobre você que é semeador. Afinal, são os semeadores que são os patrocinadores do programa Cabeça para Cima.
E quando um semeador, uma pessoa, o nosso telespectador pede um tema, que inclusive esse tema é um tema que foi solicitado por telespectador, a gente está aqui atendendo. Então essa ligação com você que está em casa com a gente, ela é real e fica aí o desafio para cada um de vocês ligados com a gente, de modo que a gente possa continuar a cada dia com o cabeça para cima no ar, tá certo? Então você que gosta do programa, você que assiste a Boas Novas, que conhece o nosso trabalho, está aí o nosso call center à sua disposição. Liga para a gente e obtenha informação como é que você pode ajudar, como é que você pode se tornar um semeador da Boas Novas. Isso pode também ser feito no nosso site, no www.boasnovas.tv. Lá você entra e tem um lugarzinho lá, quero me tornar um semeador, tá certo? Vamos lá, a gente é o último bloco, né? Eu ia voltar com o senhor, mas deixa eu só colocar que muitas coisas são atribuídas aos Illuminatis. O atentado de 11 de setembro, a morte da princesa Diana, não sei, coisas que para mim, por exemplo, o que a morte da princesa Diana teria a ver com isso? Mas enfim, são coisas que são atribuídas. Quem é essa gente? O senhor falou que está em todos. Eles se reúnem, eles têm alguma sigla? Como é que é isso? Que vestígio permite? Porque, de algum aspecto, deixa a brecha para dizer, não, isso é tudo conspiração. Então, como é que é isso? Bom, eu gostaria, querida irmã Rebeca, antes... Aliás, no intervalo, a gente ficou de consertar uma situação. Quem vai começar por quê? Deixa eu só explicar rapidamente, para não tomar o tempo pastor Edinaldo. Reparar um equívoco. O que eu quis explicar e coloquei sobre os Illuminatis é que, embora você vai encontrar hoje, por exemplo, evangélicos que são maçons, você vai encontrar também, existe conspirações, digamos assim, escritos dizendo que a maçonaria ajudou a igreja evangélica a chegar no Brasil. Da mesma forma, existe escritos falando conspirações que os judeus apoiam os Illuminatis e que foram patrocinar os Illuminatis. Existe também a situação que quem começou o Illuminati foi um iraniano, ou seja, uma pessoa que é árabe. O que eu quero dizer é que, pelo fato, os Illuminatis começaram na Alemanha. Só a gente não falar assim, ok, a Alemanha é do diabo, a Alemanha ou os judeus são os protagonistas. Ou seja, então dizer que, por exemplo, que no Brasil os evangélicos todas essas conspirações são conspirações. São conspirações. O senhor não está afirmando não que foi, Não estou afirmando, eu não tenho todas as informações disso. São conspirações que são colocadas, que envolvem... Que fique claro, então, que o senhor não falou. O judaísmo, que envolve a igreja evangélica, que envolve os muçulmanos, são conspirações. Eu também não dou crédito que o judaísmo está apoiando. Fique claro isso. Porque o pastor Edinaldo deu um pulo e com razão. Eu não estou afirmando, estou dizendo que existem essas teorias conspiratórias que envolvem judaísmo, igreja evangélica e cristianismo de uma forma geral. Não, exatamente, porque quando o pastor Marcos falou, eu falei assim, opa, eu não estou no Brasil como crente de Jesus Cristo, a Jesus Cristo, implantado aqui pela maçonaria. Eu estou aqui em função de uma palavra, uma comissão do próprio Jesus Cristo que falou aos discípulos para fazerem discípulos em todo o canto da terra. Por isso eu estou aqui como servo de Jesus, olhando para os discípulos. E também faço discípulos. Não é? Esta foi a grande comissão de Jesus, ir por toda a terra, ser de minhas testemunhas e fazer discípulos. Eu entendi que o pastor Marcos disse, naquele momento, que os evangélicos vieram para o Brasil plantados aqui pela maçonaria. Não, é uma conspiração. Então, isso aí, eu de maneira nenhuma vou concordar com isso. Não foi o propósito. Então, eu creio que ele agora esclareceu, não é bem isso, porque não é. Eu creio que os cristãos evangélicos, aliás, vou até mais, a noiva viva de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que está no Brasil, veio aqui pelo Espírito Santo de Deus e pelo trabalho dos discípulos e dos missionários batistas, presbiterianos, não é? Assembleanos mais adiante, mais tarde, não é? Que, na verdade, divulgaram. Agora, se entre eles, e é real, tem um ou outro maçônico, tem, porque a maçonaria está, de certa forma, espargida no mundo. Isso aí, ninguém está negando isso. Existe
maçonaria, existe maçons entre os evangélicos? Existe. Entre os judeus também. Como existe entre os judeus, claro. como existe. Então, isso aí não quer dizer agora, eu nem os demais irmãos evangélicos. E com isso não estamos dizendo que porque existe que a gente concorda. Que não vamos entrar nesse mérito. Agora, uma outra coisa que eu também não concordo com o pastor Marcos, é de que a visão do Illuminati, do Illuminati é colocar religião contra religião, fazendo uma conspiração nesse sentido. Para mim é o contrário, porque a minha visão é bíblica. Todos irão seguir a besta. E, na verdade, Apocalipse capítulo 17 fala de uma mulher que é a religião apóstata, unificada, que vai adorar a Satã, que é o dragão, a mulher montada na besta. Então, eu creio que, na verdade, segundo o que eu entendo da palavra de Deus, que as religiões tendem a se unir e faz parte da conspiração, não apenas dos Illuminati, mas daqueles grupos que querem governar o mundo, que não haja diversidade de pensamento no mundo. Ao contrário, que haja unidade. Ora, se caminhamos para um governo mundial único, é necessário que também exista uma única religião. Então, na verdade, a grande conspiração é em torno do ecumenismo. E nós já vemos isso claramente aí, por exemplo, quando Roma diz assim, você pode ser da religião afro, mas você pode ser católico, você pode ser da religião tal, mas você pode ser católico. Todos serão unificados através de uma reunião. Caminha mais para um sincretismo. Um sincretismo Mas olha só, mas eu acho que às vezes mas só respondendo essa última, que o pastor Hinaldo por exemplo, eu queria falar do U2, esse grupo musical, altamente ecumênico. Então, até a YouTube, desculpa. Esse grupo e os demais grupos que o seguem propõem uma religião única. Só que talvez, pastor, nós estamos falando a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Que é o que eu estou vendo. Né? Veja bem, eu não disse que não haverá uma religião única. O que eu disse é, ele vai colocar as religiões institucionais uma contra as outras. Para quê? Qual é o objetivo disso? Quebrar o que se chama o fundamentalismo. Ou seja, colocar na cabeça das pessoas, o plano é muito mais sutil. E esse é o problema dos Illuminati, que eles têm planos muito sutis que, para você captar, você tem que realmente mergulhar um pouco. O que você faz? Você coloca essas religiões uma contra as outras. Qual é a opinião pública das pessoas? Puxa, vamos acabar com esses radicais, esses fundamentalistas. Eles só criam guerras. Na medida que você desacredita você faz cair em descrédito. Você cai em descrédito. Aí você surge com o ecumenismo, mas o ecumenismo é o resultado de um enfraquecimento dos fundamentalistas, daqueles que realmente têm uma fé. Porque você pegar um muçulmano e transformar um muçulmano em cristão, fundamentalista, pelo amor de Deus, só por uma... Mas você não vai fazer isso de uma maneira pacífica. Você não vai transformar um cristão em muçulmano. Você não vai transformar um judeu em muçulmano. Então, eles vão fazer esse ecumenismo, mas antes disso, eles vão mostrar para a sociedade que o fundamentalismo é uma coisa ruim, que o ideal é as pessoas serem mais maleáveis, elas serem mais tolerantes. E aí, quando ele consegue isso, ele vem com toda a intolerância e estabelece um sistema ditador, uma religião maligna, onde todos vão ter que seguir, inclusive com o sistema de crédito que é a marca da besta, que é o microchip. Então, estamos falando da mesma coisa, só que, na minha opinião, a estratégia, ela vai primeiro desacreditando os fundamentalistas, para depois entrar no ecumenismo. E para desacreditar os fundamentalistas, nada melhor do que colocar um contra o outro e colocar guerras. Ou, no mínimo, atiçar radicalismo, porque o radicalismo, até biblicamente, ele é negativo. Não tem guerras. Esse negócio de guerra, o mundo hoje não quer guerra, pastora. Hoje está tudo bom, a guerra é econômica, a guerra é na Bolsa de Valores. A guerra é que se a Alemanha vai concordar em bancar aí o déficit do euro. Mas, infelizmente, a guerra real verdadeira... Mas a guerra real verdadeira é a profética, que foi anunciada. Na verdade, as nações falam de paz, mas se preparam, inclusive, belicamente para a guerra. Mas o espírito da humanidade hoje é de paz.
Todo mundo quer paz. A irmã quer guerra? Mas, pastor, Ninguém isso quer guerra. aí, mas isso Menos aí, o para Irã, mim, pastor. justamente Não, mas- aponta mas- para uns... Mas a guerra que vai ter é uma guerra muito específica em torno de objetivos centrais. A próxima guerra é Gog e Magog. Está lá em Ezequiel 38 e 39. Nós não podemos, por exemplo, vai ter guerra aqui. Vai ter, sim. No Afeganistão, guerras localizadas, locais, mas a grande guerra que vai ser deflagrada é exatamente... Olha só como é interessante isso. Nada melhor do que uma guerra global hoje para equilibrar a economia, para os Estados Unidos sair do buraco, vender armas, para que a Europa reajuste a sua economia, desde que a guerra seja num cenário, mesmo que seja mundial, seja num cenário fora do campo deles. E será no Oriente Médio. Está dito lá em Ezequiel 38 e 39 que a Rússia vai fazer aliança com o Irã, que vai fazer aliança com o Iêmen, que vai fazer aliança com o Togarma, que é Turquia, vai fazer aliança com esses países, se erguendo, com né, no esses cenário países, mundial. para quê? Para quê? Para invadirem Israel. Pode falar o que for. Os analistas, os teólogos podem falar isso, aquilo outro, mas eu repercuto aquilo que está na palavra de Deus. A próxima guerra é Gog e Magog, E com Ezequiel. isso, a gente contra vai Israel. para o intervalo. Deixa eu só primeiro dizer, diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar. Aliás, não é nem diante do nome dele, diante dele, que ele é o Senhor. Então, em nome de toda essa conspiração, em toda essa situação toda, há um Deus que está no trono. Pastor Marcos Andrade, muito grata pela sua presença. Prazer, Rebeca, e só na segunda vinda de Yeshua, realmente que será destruído todo o sistema maligno. Ele vai estabelecer o reino de Deus e, por fim, na Nova Jerusalém, realmente vencer totalmente, porque ele vai ser o rei de toda a terra. Ele que vai destruir todo esse sistema, tanto físico como espiritual, das trevas. Obrigada. Pastor Edinaldo. Não haverá fim do mundo, haverá fim do sistema de coisas humanas. O reino dos homens, as nações governando o mundo, isso vai cessar. O último império a governar o mundo é Roma. Roma que está viva, está governando o mundo. E os Illuminatis, Bilderberg, o Clube de Roma, todas as conspirações são, na verdade, artefatos de Roma, o último império gentílico a ser destruída pela pedra, que sai da montanha, Da sem visão de Daniel. auxílio de mãos humanas, que golpeará o pé da estátua e colocará todos os reinos, principados, potestades, governos por debaixo dos pés de Jesus, que governará de Sião sobre toda a terra. E aí tudo isso acabará pelo menos por 1000 anos, para no momento em que a terra será restaurada, antes de seguir a eternidade. Os senhores sabem que eu tenho recebido bastante mensagem, bastante conversa de voltarmos a termos escatológicos, que esse aqui está... Então, nós já estamos trabalhando isso, tá? Eles têm a agenda bem ocupada, vamos acertar essa parada? Vamos acertar. Tá certo? Tá certo. Porque são temas, cada vez mais aquilo que a gente falava alguns anos atrás de uma forma porque era bíblico mesmo, hoje a gente vê se descortinando diante dos nossos olhos. É verdade. Deus abençoe o senhor.